Fala, meus consagrados! Hoje eu vou mostrar para vocês uma das partidas mais bonitas da história do xadrez, que foi a partida entre Garry Kasparov e Vassilij Topalov em 1999, ambos campeões mundiais. E essa partida também ela é conhecida como a Imortal do Kasparov. Imortal por quê? Porque imortal normalmente diz respeito a uma partida muito bem jogada por ambos os jogadores, uma partida quase sem nenhum tipo de erro e que às vezes por uma imprecisão, um leve deslize, um dos jogadores toma a frente e consegue finalizar a partida. Então, vamos direto para essa incrível partida. Então, para a partida de hoje, de brancas está o Garry Kasparov, o Fora Shampoo Clear, e de negras está o Vassilij Topalov. A partida começa então com 1 E4, Best by Test, como diria Bob Fischer. D6 pelo Topalov, D4, controlando muito bem o centro aqui com os peões, né, de D e de E. Cavalo F6, cavalo C3 envolvendo peça. G6 pelo Topalov, já fazendo aqui a famosa defesa Pirque. A partida segue com Bispo E3. Bispo G7 pelo Topalov, colocando o bispo em fianqueto. Dama D2 pelo Kasparov, e esse lance o Kasparov ele demonstra que ele irá fazer o roque grande, né? Isso leva normalmente para quando ocorrem as posições de roque em alas opostas, né? Um roque na ala da dama e um roque na ala do rei. Normalmente isso leva a posições bem agudas, em que normalmente o jogador que ataca primeiro, ele tem vantagem, né? Então é muito comum que nesses casos, os jogadores eles avancem com os peões, eles façam uma avalanche de peões justamente para criar um ataque rápido. A partida segue então com C6 pelo Topalov, F3, um lance muito importante aqui pelo Garry Kasparov, porque ele controla aqui alguns saltos do cavalo, ele também está defendendo aqui o peão de E4 e o que deixa de escravizar aqui o cavalo de C3, né, que era a única peça que estava defendendo esse peão. Seguiu então com B5 pelo Topalov, ele já está avançando com seus peões, porque ele quer criar um ataque na ala da dama, né, percebendo a possibilidade desse grande roque. A partida segue com cavalo de G E2 pelo Garry Kasparov, cavalo de B D7, bispo H6. O Kasparov está tentando trocar os bispos, né? Uma vez que esse bispo aqui, o bispo de G7, ele é o defensor do roque das negras. Então, quando você troca esses bispos, você enfraquece muito esse roque. E foi exatamente o que aconteceu. A partida seguiu com bispo toma H6, trocando os bispos. Dama toma H6, e com essa troca, a dama está ocupando uma excelente casa, porque ela está impedindo o roque aqui do Topalov, impedindo o roque curto. Seguiu então com bispo B7 pelo Topalov, A3, já expandindo os peões. E5 pelo Topalov, rocão pelo grande Garry Kasparov, dama E7 pelo Topalov, rei B1, um lance profilático, né, um lance muito típico, tirando o rei de qualquer ameaça nessa diagonal, né, que normalmente é seguido por duplos, e então ele já impede, né, qualquer perda de tempos. Foi jogado o lance rei B1. A6 pelo Topalov, cavalo de C E1, rocão pelo Topalov, um lance já ameaçado aqui pelo incômodo da dama aqui de H6. Ele decidiu fazer o rocão, que era até mais sensato. A partida seguiu com cavalo B3, e o grande Kasparov, o Fora Shampoo Clear, ele resolveu desenvolver o cavalo aqui para a casa de A5, uma casa muito boa para esse cavalo, porque ia estar incomodando aqui o bispo de B7, que é quem está sustentando toda essa cadeia aqui de peões do Topalov. E essa é a manobra que o Garry Kasparov quer fazer. A partida seguiu com peão de E, toma D4, torre toma D4, e ele não tomou de cavalo, né? Justamente porque ele quer colocar aqui o cavalo na casa de A5. Seguiu então com torre toma D4, C5, um lance que cutuca aqui a torre, então
O Kasparov tranquilamente volta à torre, né? Faz torre D1. Seguiu então com cavalo B6, G3 pelo Kasparov, rei B8, outro lance profilático, só que agora pelo Topalov, tirando o rei dessa diagonal. A partida segue com cavalo A5, finalmente o Kasparov ele conclui a sua manobra com o cavalo. A partida segue com bispo A8, esse bispo estava atacado pelo cavalo. Bispo H3 pelo Kasparov, um lance muito instrutivo, porque o normal nessas posições é colocar o bispo em fianqueto, né? Nas casas aqui de G2, na casa de B2. Mas se você pensar, vamos colocar aqui o bispo em G2, esse bispo vai ficar muito passivo, né? Porque aqui tanto o peão de F3 quanto o peão de E4 estarão barrando a atividade desse bispo, então ele não vai ter tanta funcionalidade, esse bispo não vai controlar tantas casas, então aqui o Kasparov, instrutivamente, ele faz o lance bispo H3, um lance que dá muito mais atividade para esse bispo, e já controla aqui a casa de C8, uma casa que é importante para o rei das negras. A partida seguiu com D5, iniciando um ponto de contato aqui de peões, né, querendo iniciar uma série de trocas. Esse peão está defendido por 4 peças, né, defendido aqui pelos 2 cavalos, pela torre e pelo bispo. A partida continuou com dama F4, cheque pelo Kasparov, rei A7, saindo do cheque, torre de HE1, um lance que vai fazer sentido, né? Um lance que desenvolve a torre, está trazendo aqui uma defesa para o peão aqui de E4. O Topalov nessa posição jogou D4, um lance muito intuitivo e um lance que incomoda muito aqui o cavalo de C3, porque ele não tem muitas casas, né? Ele pode voltar aqui para a casa de A2, ele pode ir para a casa de E2, e se for jogado um lance, por exemplo, aqui como cavalo D5, né? A partida seguiria então com tomada, né? A tomada desse cavalo aqui com cavalo toma D5, com peão de E toma D5, isso abrindo um ataque descoberto aqui pela dama, mas assim que a dama sai, por exemplo, para a casa aqui de D6, o peão vai estar sendo atacado por uma série de peças, né? Vai estar sendo atacado pela torre, vai estar sendo atacado pelo cavalo, vai estar sendo atacado pelo bispo, e esse peão provavelmente vai ser perdido, né? E o impressionante é que o Kasparov viu tudo isso e mesmo assim ele jogou o lance cavalo D5. E a partida seguiu exatamente como eu falei. Cavalo de B toma D5, peão de E toma D5, dama D6, saindo aqui do ataque. E nessa posição, o fora shampoo clear, ele viu muito, muito longe. E ele jogou um lance muito emblemático, um lance muito famoso. E esse lance, eu vou falar o lance. O lance foi torre toma D4. E esse lance ele é um lance muito forte, ele impacta diretamente no transcorrer dessa partida. Mas você pode estar olhando, assim como você já percebeu, claro, que esse lance está entregando a dama. E exatamente assim que você seguiu, né? Muito difícil recusar esse sacrifício. Então, o peão de C toma D4, capturou a torre. O Kasparov fez aqui um sacrifício de qualidade. E aqui você só pode estar olhando para isso e pensando, mas só pode ter uma continuação de checkmate aí, né? Mas não tem uma continuação de checkmate de forma concreta, de forma direta nessa posição. Você pode estar olhando e falando, então joga aqui um lance como, por exemplo, dama toma D4, cheque. Então a partida podia seguir com dama B6, propondo a troca das damas aqui e defendendo o cheque. Aí você fala, então vou jogar torre E7, cheque de novo. E aqui, simplesmente, Topalov voltaria o cavalo D7, e aqui já não tem tanta ameaça, né? O Kasparov não pode trocar essas damas, porque ele está com qualidade a menos, né? Porque ele sacrificou a torre, e essa posição seria muito vantajosa para as negras. E claro, o Kasparov viu tudo isso, e ao invés dele fazer aqui o lance dama D4, dama toma D4, ele fez um lance mais forte da posição, que foi o lance torre E7, cheque. E aí você vai estar olhando para mim de novo, não é possível, né? O Topalov ele vai tomar essa torre agora. E na verdade não, o Topalov jogou o lance rei B6, e eu já vou explicar para vocês, porque aqui se o Topalov tivesse capturado essa torre,
aí sim teria a sequência de checkmate. Checkmate em 4 lances, se você quiser achar. E eu já vou falar a sequência. A sequência começaria com dama toma d4, cheque. O rei aqui não tem muitas casas, né? Então seguiria com rei b8, saindo do cheque. Dama b6, cheque de novo. E o rei agora não tem nenhuma casa. Lembrando que o bispo está controlando muito bem aqui a casa de c8. Então só poderia ser coberto. Então jogaria aqui bispo d7, bispo b7, cavalo c6, cheque de novo. Lembrando que esse bispo está cravado, então ele não pode tomar o cavalo. Rei a8, saindo do cheque. E dama a7 entregaria checkmate. E claro que o Topalov viu tudo isso. Então ele jogou o lance rei b6, né, saindo do cheque e também atacando o cavalo do Kasparov. A partida seguiu com dama toma d4, mesmo assim não defendeu o cavalo. Foi jogado rei toma a5, capturando o cavalo. b4 pelo Kasparov, cheque. Rei a4. E nessa posição o Kasparov faz um lance tranquilo, muito tranquilo. Muito tranquilo. Parece que ele nem está jogando contra os melhores do mundo. E ele jogou o lance aqui, dama c3. Um lance muito bobinho, né? E agora você deve estar pensando, o Topalov vai capturar aqui essa torre, né? Vai fazer aqui dama toma e7. Mas muito, muito cuidado, porque aqui poderia seguir então com dama b3. Isso daí é só checkmate. Então, muito cuidado, meus queridos. E o Topalov viu isso e ele fez o lance dama toma d5, um lance que já defende as ameaças de checkmate. A partida segue com torre a7, que novamente ameaça checkmate, aqui com a tomada do peão de a6. E o Topalov viu isso, ele segue com bispo b7, defendendo a casa de a6. Foi jogado então torre toma b7 pelo Kasparov, um lance muito forte, um lance muito tático, porque o Topalov ele não pode recapturar a torre, simplesmente isso. Porque, novamente, se ele capturar a torre, então teria o checkmate com dama b3. Então, aqui nessa posição, o Kasparov ele já começou a recuperar um pouquinho do material que ele perdeu. Foi jogado então dama c4, um lance que propõe a troca das damas, né? Então o Kasparov ele tomou aqui o cavalo, fez dama toma f6, recuperando mais um pouquinho de material. Foi jogado rei toma a3, capturando aqui o peão e já criando uma fuga do rei, porque a dama vai estar entrando na casa aqui de a6, atacando esse rei. A partida segue com dama a6, rei toma b4, saindo do cheque, c3 pelo Kasparov, e esse lance é muito forte, porque a dama não pode recapturar esse peão, porque vamos supor que dama recaptura o peão. A partida seguiria então com dama b5, cheque, única casa de fuga do rei então seria a casa de a3, rei a3, e torre a7 entregaria checkmate, porque aqui eu posso até postergar, né, jogar um lance aqui como dama a5 cobrindo o cheque, mas depois do lance torre toma a5 seria checkmate. E o Topalov viu tudo isso, claro, né, não capturou de dama, então ele capturou de rei, fez rei toma c3. A partida segue com dama a1 cheque, rei d2 pelo Topalov, dama b2 cheque de novo pelo Kasparov, rei d1, o rei do Topalov que está sambando, né, pelo tabuleiro, saiu lá da casa de E e já está aqui embaixo na casa de d1. E de novo um belíssimo lance pelo Garry Kasparov, que foi um lance que você, vou até dar um tempo se você quiser procurar, um lance muito, muito forte, e vou dar o lance é bispo f1, um lance que exclama, um lance bombástico no tabuleiro, e a dama ela não pode capturar esse bispo, porque vamos supor aqui, de novo, dama captura o bispo, a partida seguiria com dama c2 cheque, o rei só tem uma casa, que é a casa de e1, então rei e1, e torre e7, cheque de novo, aqui só existe uma forma de não ser checkmate, que é cobrindo com a dama, mas depois do lance aqui, dama toma e2, isso seria checkmate e não tem mais o que fazer. Depois do lance bispo f1 pelo Kasparov, Topalov jogou torre d2, um lance que ataca essa dama aqui do Kasparov, né? Mas o Kasparov ele jogou o melhor lance da posição, o lance torre d7, um lance absurdo,
Um lance que está cravando que a torre de D2 ela não pode capturar a dama, porque senão seria cheque, né? Esse lance, além disso, ele está forçando a troca das torres, porque senão a dama tomaria aqui e seria checkmate, né? De novo. E muito mais do que isso, é que no fim dessa troca de torres, quem é que está caindo no final? Isso mesmo, está caindo a dama do Topalov, e foi assim que se seguiu na partida. Torre toma D7, bispo toma C4, capturando a dama, peão de B toma C4, e lá no fundo está caindo a torre de H8, a torre do Topalov. Então seguiu com dama toma H8, torre D3 pelo Topalov, um lance que está atacando aqui o peão de F3. Então, dama A8, defendendo o peão de F3. C3 pelo Topalov, tentando fazer a promoção do peão de C. Dama A4, cheque, um lance muito forte, porque além de ser cheque, ele está tirando o rei de perto da coluna C, a fim de segurar qualquer tipo de avanço aqui desse peão que levaria à promoção. Então foi jogado rei E1, F4 pelo Garry Kasparov, tirando o peão do ataque da torre. F5 pelo Topalov. Rei C1, e é um lance muito forte de novo, porque agora não existe mais nenhuma ameaça, nem de checkmate e nem da promoção desse peão, do peão da coluna C. Torre D2 pelo Topalov. Foi então jogado dama A7, um lance que está ameaçando aqui, né, fazer a limpa na cadeia de peões das negras, né? Mas depois desse lance não tem mais partida, porque o Topalov abandonou a partida. E sim, essa é a imortal do Garry Kasparov, uma partida que por muitos é considerada a partida mais bonita da história. Espero muito que vocês tenham gostado. Peraí, tu viu o vídeo até agora e ainda não se inscreveu? Ainda não deixou o like? Tu tá me sacaneando, hein? Então vamos lá e me dá essa força. Isso me motiva muito a trazer novos conteúdos. Dito isso, muito obrigado pela atenção e até a próxima.